Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num verdadeiro manual secreto, o dos vírus. Vamos tentar entender a genética deles, que é, assim, a base de tudo, e se preparem, porque esse universo é muito mais bizarro e diversificado do que a gente imagina. Bora lá! Para começar, olha só que loucura esse dado. Pensa um pouco. Pega toda a diversidade genética que existe. Plantas, animais, fungos, bactérias, tudo junto. Sabe o que dá? Não chega nem perto da diversidade que a gente encontra só nos vírus. É absurdo. E essa variedade toda é a grande arma deles para sobreviver, para se adaptar, para evoluir numa velocidade assim alucinante. É esse o palco da nossa conversa de hoje. Pois é, e toda essa diversidade não apareceu da noite para o dia, né? Essa relação entre os vírus e as células é uma história, olha, muito antiga. É uma dança de troca de informação genética que acabou moldando a vida que a gente conhece hoje. E aqui a coisa fica interessante. Vamos falar do tal do fluxo gênico. Imagina uma rua de mão única. É basicamente isso. Os vírus são mestres em colocar os genes deles dentro das nossas células. Mas o caminho inverso quase nunca rola. E o que isso quer dizer na prática? Que o nosso próprio genoma é tipo um museu, um arquivo histórico cheio de pedacinhos de vírus antigos que, querendo ou não, ajudaram a gente a evoluir. Ok, mas para que tudo isso? Para que essa complicação toda? Qual é a missão final de um vírus? A resposta, olha, é chocantemente simples, e ela leva a gente direto para o coração do que significa ser um vírus. Pensa aí, com toda essa parafernália genética, qual seria o único objetivo, a única coisa que move cada vírus que existe? Isso mesmo, fazer cópias, só isso. Um vírus não come, não respira, não cresce, nada. A única razão da existência dele é invadir uma célula e usar tudo que tem lá dentro para fazer mais e mais cópias dele mesmo. Simples assim. Implacável. E, vamos combinar, funciona que é uma beleza. Essa citação aqui resume a ópera. O genoma do vírus é exatamente isso, o manual de instruções. É a planta básica completa para essa missão de se replicar. Ali dentro está tudo o que ele precisa saber para sequestrar uma célula e basicamente transformar ela numa fábrica de vírus. Só que aqui a história fica ainda melhor. Não existe um único tipo de manual de instruções, sabe? Os vírus são super criativos. Eles desenvolveram uma variedade absurda de formatos para os genomas deles, e cada formato vem com uma estratégia de ataque diferente. Enquanto as nossas células, por exemplo, usam só um tipo de material genético, o DNA de fita dupla, os vírus fazem a festa, eles brincam com tudo, DNA, RNA, fita simples, fita dupla, genoma linear, circular. Essa flexibilidade toda é uma vantagem evolutiva gigantesca. É o que permite que eles infectem um monte de hospedeiros diferentes, usando as estratégias mais malucas que se possa imaginar. Para tentar botar ordem nessa bagunça toda, os cientistas criaram uma coisa chamada classificação de Baltimore. Aqui tem alguns exemplos, mas hoje o nosso foco vai ser em duas estratégias muito, mas muito espertas que os vírus de RNA usam. A gente vai falar da tal fita de polaridade positiva e da fita de polaridade negativa. Então, o X da questão é o seguinte: como é que um vírus, que é feito de RNA, consegue dar ordens para uma célula que está acostumada a ler DNA? Bom, ele tem basicamente duas estratégias. Uma é a positiva, que é mais direta, vai direto ao ponto. A outra é a negativa, que precisa de um passinho extra, mas que é muito inteligente. Aqui dá para ver a diferença direitinho. Pensa assim, a fita positiva é como se fosse um e-mail já pronto para ser lido. Chegou na célula, a maquinaria da célula, o ribossomo, já pega e lê na hora. Agora a fita negativa, essa é tipo o negativo de uma foto antiga. A célula olha para aquilo e não entende nada. Precisa ser revelada primeiro, ou seja, copiada para uma fita positiva, para só então fazer sentido. E aí fica a pergunta, por que ter todo esse trabalho extra? Uma das ideias é que essa fita negativa é mais discreta. Ela não chama tanto a atenção das defesas da célula. Isso dá um tempinho precioso para o vírus se ajeitar antes de começar a bagunça. Tá, mas como é que funciona esse passo extra na prática? Como é que o vírus de fita negativa resolve esse problema? A solução é genial, de verdade. É uma estratégia brilhante mesmo. O vírus de fita negativa não chega na célula de mãos abanando, não. Junto com o genoma dele, que é ilegível, ele traz a própria ferramenta de trabalho, uma enzima especial.
Pensa nessa enzima como uma fotocopiadora. Ela pega o negativo e tira uma cópia positiva. Essa cópia, sim, a célula consegue ler. E aí, só aí, a fábrica de novos vírus começa a funcionar a todo vapor. E, no fim das contas, por que tudo isso importa? Por que toda essa flexibilidade, todas essas estratégias diferentes de replicação, elas são a origem de uma coisa que, nos últimos tempos, todo mundo ficou craque em ouvir falar: as variantes. A ideia central para guardar é essa. Toda vez que um vírus se copia, existe a chance de dar um errinho, uma mutação. E esses erros, na verdade, são o motor da evolução do vírus. É essa replicação super rápida e que não é perfeita, junto com a mistura de genes de vírus diferentes, que cria esse fluxo sem fim de novas variantes. É assim que eles se adaptam e conseguem driblar o nosso sistema de defesa. E isso tudo deixa a gente com uma